Alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função cosseno. Se você gostou dessa ideia, assina a lista de presença da nossa aula dando um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. Bom, a função cosseno, ela é tal que ela é definida como uma função de R em R, onde f de x se escreve como cosseno de x. Ou seja, neste primeiro R aqui, a gente tem o domínio da função. E nesse segundo R aqui, a gente tem o contradomínio da nossa função. É importante notar que as funções trigonométricas, elas têm um comportamento do domínio que é dito comportamento periódico. E é em cima desse comportamento periódico que a gente vai investigar como é que ela se comporta em relação ao eixo das abscissas. Nós já fizemos uma análise do comportamento da função seno. Eu vou deixar aqui no cantinho superior o link para a playlist. Corre lá para ver como é que nós fizemos esta análise. E aí hoje nós vamos dar continuidade, mas nós vamos fazer para a função cosseno. Para a gente fazer essa análise, eu vou pedir ajuda para o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, para quem ainda não conhece ele é um ciclo que foi construído em cima das relações trigonométricas do triângulo retângulo na circunferência. Se você não conhece essas relações, eu também vou deixar aqui no cantinho superior um link para você ser direcionado para essa aula aqui no canal. Mas vamos lá, olha só. Só para revisar, nós temos aqui o ângulo que é igual a 0 graus ou 2π, aqui em cima π por 2 ou 90 graus, aqui π ou 180 graus, aqui 3π ou 270 graus, e aí a gente fecha a primeira volta no ciclo trigonométrico com 2π novamente. O cosseno é sabido que quando o ângulo é zero, o que acontece com o cosseno? Ele é igual a 1. Quando o ângulo é π por 2, o cosseno é igual a zero. Quando o ângulo é igual a π, o cosseno é igual a menos 1. E quando o ângulo é igual a 3π por 2, o cosseno volta para zero novamente. E aí depois fecha no 2π igual novamente a 1. Ou seja, se a gente montar aqui no cantinho, olha só, uma tabelinha, a gente consegue ter uma ideia do que acontece com o comportamento do cosseno da minha função. Vamos começar aqui, ó. Quando é zero, o que aconteceu com o cosseno? Deu 1. Lá em cima, quando o ângulo é π por 2, o que aconteceu com o cosseno? 0. Aqui embaixo, quando o ângulo era π, o cosseno dá menos 1. Aqui embaixo, quando o ângulo é 3π por 2, o cosseno dá 0. E aí fecha a volta no ciclo trigonométrico, quando o ângulo é 2π, o cosseno vai dar 1 novamente. Então, aqui nós temos os seguintes pares ordenados. Nós temos o 0 e o 1. Aqui nós temos o π por 2 e o 0. Aqui nós temos o π e o menos 1. Aqui nós temos o 3π por 2 e o 0. E aqui nós temos o 2π e o 1. Então, olha só o que acontece aqui com o comportamento dessa função. Em cima do π por 2, a imagem é 0. Em cima do 3π por 2, a imagem é 0 também. Nós temos aqui, então, as raízes da minha função cosseno. Ou seja, nós temos os pontos em que a função intercepta o eixo das abscissas. Logo, eu posso dizer que o domínio da minha função é o conjunto dos números reais, tais que os valores de x são sempre π por 2 mais kπ, onde esse k aqui é um número inteiro. Essa daqui é a descrição específica do meu domínio. Como assim, Jaqueline? Olha só, se o meu k, vamos colocar aqui de verde, se o meu k for 1, perdão, se eu começar com k igual a 0, o que vai ser o x? Vai ser π por 2 mais 0 vezes π, que é a mesma coisa que π por 2. Então, olha só, a gente começa no π por 2.
Se meu K for 1, que é um número inteiro, então quem é que vai ser meu X? Vai ser π por 2 mais 1 vezes π. A gente tira o mínimo aqui e a gente vai ter 3π por 2. Então, ó, o próximo aqui vai somando π por 2. Vou fazer só mais um. Se K for 2, o que acontece com o meu X? Vai ser π por 2 mais 2 vezes π, não é verdade? Porque olha o K aqui, ó. E isso é igual a 5π por 2. Então, o meu período ele vai aumentando aqui de π por 2 em π por 2. E a imagem, Jaqueline? A imagem da minha função, eu vou colocar aqui o conjunto IM de f, é o intervalo de menos 1 até 1. Por quê, Jaqueline? Porque a gente pode olhar aqui, desse lado aqui do par ordenado, aqui, que o menor valor que existe aqui para minha imagem é o menos 1, então tá aqui, e o maior valor que existe aqui para minha imagem é o 1, tá aqui. Então, eu tenho aqui duas informações que são as mais importantes do comportamento da função cosseno, que é o domínio e a imagem. E aí, de posse dessas duas informações e desse ciclo trigonométrico, nós somos capazes de esboçar o gráfico da função cosseno no referencial cartesiano, ok? Então, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer um esboço e depois comparar no software. Então, vamos lá. O primeiro par ordenado é o 0, 1, então eu vou marcar ele aqui em cima do eixo das ordenadas. O segundo é o π por 2 e o 0, vou colocar aqui. Como é π por 2 e 0, significa que ele é raiz da minha função, então ele intercepta o eixo das abscissas. Depois eu tenho o π e menos 1, então eu vou colocar aqui o π e o menos 1 eu vou colocar cá embaixo, menos 1. Depois eu tenho o 3π por 2 e o 0, então aqui ó, 3π por 2 e o 0, observe novamente como a imagem é 0, significa que 3π por 2 é uma raiz. E depois eu tenho o 2π e o 1, vou colocar aqui o 2π e a imagem dele vai lá em cima no 1, então esse daqui é o meu par ordenado. E aí então o gráfico da minha função cosseno é uma curva chamada curva cossenoidal, que liga esses pontos com esse comportamento mais ou menos assim. Lembrando que como esse ciclo trigonométrico aqui, né, a minha função ela dá várias voltas nele, isso aqui acontece de forma periódica, então vai descendo, vai subindo, do lado de cá também, ó, vai descendo, vai subindo. E a função cosseno, ela tem uma característica muito interessante, que é o fato dela ser simétrica em relação ao eixo y, ou seja, tudo que acontece do lado esquerdo também acontece do lado direito, ou seja, essa função é uma função par. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse conceito aqui no canal futuramente. Mas o que é importante é que só com essas informações de domínio, imagem e esses pontos obtidos em relação ao ciclo trigonométrico, a gente consegue fazer um esboço do gráfico da função cosseno. Aí agora eu vou pedir ajuda para o GeoGebra para mostrar para vocês como que é o comportamento da função cosseno quando a gente coloca alguém aqui dentro do número x, aqui junto com a variável x, multiplicando. Então tá aqui, estamos no GeoGebra, eu vou colocar a função então cosseno de x, e aí observem que tem aqui a curva cossenoidal muito mais bem feita do que a minha. Ela oscila entre 1 e menos 1, e aqui então a gente tem as raízes, né? O π por 2 e o 3π por 2. Vou marcar aqui a constante 1 e a constante menos 1 para ficar, deu erro aqui, para ficar bem marcadinho, bonitinho, para vocês verem então o comportamento da nossa imagem. A imagem está lá presa entre menos 1 e 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou multiplicar por A. Joia. E observe que o GeoGebra começa com A igual a 1. Olha o que acontece quando aqui em cima no controle deslizante eu aumentar o valor de A. O que a gente pode observar? Que a quantidade de oscilações aumenta. Isso significa que eu tenho mais raízes
da minha função. Ou seja, eu estou mexendo no valor do período, ele já não é mais CAPI. Vamos voltar aqui para 1, que era a condição inicial da nossa função cosseno, e vamos diminuir, ó. Vamos chegar pertinho de 0, 0,3. Quando está perto de 0, a quantidade de oscilações diminui drasticamente. Eu tenho menos raízes na minha função, ou seja, eu aumentei então o meu período. Quando eu aumento o valor de A, eu diminuo o período. Quando eu diminuo o valor de A, eu aumento o período. Só que quando eu diminuo para valores negativos, olha só o que acontece. Eu tenho mais oscilações novamente. Então, eu aumento o período da minha função. Então, tem que lembrar que para número negativo acontece a mesma coisa que acontece para número positivo, porque a gente está considerando o valor absoluto. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje é que quando a gente multiplica um número por x, a gente tende a aumentar a quantidade de oscilações no eixo x conforme esse número vai aumentando, ok? Se você teve alguma dúvida em relação a essa aula, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer eu responder. Não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo se você gostou dessa aula, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!